Salve, salve nação! Olha o Pascoalzinho na área aí, gente! Admirado por torcedores do Mengão e também do Palmeiras. Por que será, né? Porque ele é um cara do bem, é um cara simpático, é um cara gente boa, boa praça. Parabéns, Pascoal. Também gosto de você, tá? Galera, temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles falaram do Tetra Malvadão. Meus amigos, as imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Deixa o like aqui, se inscreva no nosso canal, o Fute React, e ative o sininho. Vamos lá para a primeira parte do programa Equipe F, simbora! De volta de Lima, lá no camarotezinho, camarotezaço, o nosso Tetra. Cadê o Zinho? Olha lá. Tetrazinho? Tá com um paletó parecido comigo, com o meu. Tem coisas que a gente pode dizer, ele é duplo Tetra. Duplo Tetra, é verdade. E seria duplo Tetra de qualquer maneira, de qualquer jeito. Chegou lá. Pascoalzinho, vamos até às 8 da noite, portanto, mais 2h30 no ar. Oh, delícia. Se o Palmeiras jogasse contra o Flamengo por 2h30 e você fosse o goleiro do Flamengo, tira o Rossi, coloca o Pascoal. O que iria acontecer? Eu ia pedir um banquinho pra sentar. Foi uma mangaba, um mamão. Boa tarde. Aê, Zé! Foi bem de viagem? Foram bem de viagem? Espetacular, gente. Espetacular. Muito... Mataram a pau, viu? Não, a gente agradece. Mataram a pau. Ó, primeiro... Jogaram mais do que o Flamengo até. Eu e Zinho, o Zinho muito mais que eu, porque o Zinho é um ídolo, né? É diferente a categoria. A minha categoria é apenas um jornalista. O dele é o ídolo do Flamengo e do Palmeiras. O carinho das duas torcidas com o Zinho é, assim, poxa, é comovente, sabe? É comovente. Ele tem dificuldade para subir na arquibancada onde estão os palmeirenses, de descer pela arquibancada onde estão os flamenguistas e ter dificuldade para chegar. Assim, foi. Mas você também. Foi emocionante. Você com a nação também. Foram poucos que. Mas assim, eu fico muito feliz de poder estar ao lado do torcedor, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, porque a gente consegue algumas coisas que é difícil de imaginar. As duas torcidas juntas... Isso dá nó em pingo d'água, hein? Esse Pascoalzinho é ligeiro, hein? As duas torcidas... É o único jornalista no Brasil que é de bem com as duas massas. Então, eu me senti muito à vontade com os dois torcedores e fico muito feliz. Sim. Fico muito feliz. E para dizer para vocês... a vossa mensagem, amado. Mas eu faço ouvido de mercadoso. Então, eu queria só dizer o seguinte... Tá quente aqui, não tá não? Tá quente, tá quente. No guarda? Fabrício, tá ar-condicionado aqui, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte... Terno de lã aqui. Eu já participei de algumas decisões de Libertadores da América, tanto em rádio quanto em televisão, mas nunca fiz uma decisão tão bem organizada, nunca fiz uma decisão com tanta gente competente, com tanta gente com vontade de trabalhar como aqui na ESPN. Não tem hora, não tem lugar, não tem nada, o pessoal disposto a tudo. Poxa, parabéns a todos os que estiveram envolvidos, parabéns à ESPN, muito obrigado por essa oportunidade de ter podido estar com vocês nesse momento da decisão da Libertadores da América. Foi uma enorme satisfação para todos nós. Parabéns, ESPN, baita cobertura. E eu assisti o jogo pela ESPN, galera. Nós profissionais que estivemos nessa cobertura, para o pessoal que fica atrás das câmeras, para o pessoal que diante das câmeras, a fraternidade, a amizade, todo mundo junto, foi muito legal, coisas muito legais que a gente viveu no momento de decisão da Libertadores. Ponto. Tomou um piscozinho depois Não, do eu não trabalho? bebo. Não? Não bebo. Meu negócio é água. Mas nenhumzinho? Eu não Pra bebo, celebrar? eu não bebo, eu não bebo. O Zinho, o Zé me conhece, o Zinho me conhece. Eu zero, comigo eu não bebo. Eu sou xarope ao natural, eu não preciso de nada para ser xarope. O meu xaropismo é natural. Só para dizer o seguinte, eu trouxe um potinho de ficha. Trouxe um potinho de ficha, tá ali. Eu só vou entregar para... Assim, quem se achar culpado, pede para mim. Porque tem um monte de gente aqui, incomparável, você é um xarope, aqui, incomparável. É mais do que incomparável, é incomparável! É muito distante.
Oh, que ousadia, você apostou no Flamengo. Vovozinho, é com uma você, ousadia, hein, uma vovozinho? ousadia. Eu falei, é uma ousadia. Não, o Flamengo é uma zebraça, ninguém apostou no Flamengo. ninguém. Porque é o seguinte, Ninguém. eu tô nas minhas Não. fichas ali. Time do porque Flamengo? os caras tão Eu assim. também, acho que, poxa. Porque aqui os caras estão aqui. Quero ver você falar que o São Paulo é incomparável. Aí é difícil. Aí é difícil. Aí é difícil. Não me obriga a coisa que eu não consigo. Isso aí eu não consigo. Apostar no Flamengo, Teto. Então, Mas se quando- vangloriando de ter apostado no Quando eu falei Flamengo. que era 60-40, os caras, você tá louco. 60-40? Não, mas É muito. quanto tem de culpa do Abel nesse negócio de 60 Bastante. 40? Agora, bom, só não, para dizer só o seguinte. Agora, vem cá, a fila para pedir desculpas vai ser maior para você ou para quem andou elogiando demais o Abel nos últimos tempos? Não, quanto ao Flamengo, assim, tive a oportunidade de ver uma decisão de Libertadores da América sem estar com um fone para fazer o jogo, analisando o jogo. Sem estar, o Zinho tinha as obrigações da transmissão, que a gente sabe que são muitas, mas tem que estar ligado no jogo a todo momento. Eu vi o jogo, assim, como eu vejo o jogo parado, quieto, não incomodo ninguém, então eu fico vendo o jogo. A diferença tática... Os caras da equipe estavam assim também, todo mundo? Sossegadinho? Tava todo mundo sossegado. Não, eu sei que tem muita gente que ficou nervosa lá, E o hein? Vicário? Teve gente que ficou Teve irritada, gente mas que assim, deu mas tudo cabeçada bem. na parede. Mas passou legal. Ficaram nervosos lá, eu fiquei sabendo. Vou dizer para você o seguinte, a diferença técnica entre os dois times é um absurdo. Eu vou repetir, a diferença técnica entre os times é um absurdo. A diferença tática entre os times na decisão... Então o Palmeiras gastou mal. Eu estou falando da decisão. Nós podemos falar das contratações, porque o Palmeiras não contratou para essa temporada. Segundo eu ouvi no início da temporada, o Abel disse que era um time para 4 anos, 5 anos, que ele estava contratando. 700 milhões, mas vamos com calma. Não, o Palmeiras gastou quase 1 bi para montar o time. Isso aí é... Vamos com Sem urgência. É 700 milhões, mas vamos devagar. Isso. O Abel já renovou o contrato com o Palmeiras, vai ficar até o final do mandato da presidente, e se a presidente conseguir a extensão do 3º mandato, ele vai seguir também. É Tá golpe? certo? É golpe? Não tem golpe, tem que passar pelo É conselho golpe. e tem que passar pelo associado. Pelo conselho precisa de 50% mais 1. E no associado precisa do voto do associado para aprovar ou não. Essa é uma questão que vai ser feita, será feita a aprovação ou não. Como em Todo outros... mundo que entrou nessa quebrou a cara, hein? Sim, mas... Todos os clubes. Sem exceção. Não, isso, mas a gente vai falar sobre isso, se você me der a oportunidade, a gente fala sobre isso também. Só para dizer que a diferença entre os dois times hoje, entre o Clube de Regatas do Flamengo, o incomparável, diante da Sociedade Esportiva Palmeiras, é só você pegar os últimos resultados entre os dois. O Palmeiras jogou bem, perdeu. O Palmeiras jogou melhor, perdeu. O Palmeiras perdeu. Só pegar os últimos resultados, você vai ver. O time do Flamengo atenção, muito melhor do que o time do Palmeiras. E sendo muito melhor que o time do Palmeiras, e ainda vai fazer pelo menos 2 contratações para a próxima temporada, um goleiro e um zagueiro. Mas não entendi. Flamengo? Vovozinho. Pergunta pro vovozinho, Zé. Pergunta. Não falava assim, é melhor jogar. Não, mas... É melhor jogar. Mas sim, mas no jogo... Eu falei aqui, vai dar Flamengo e Palmeiras. Antes do Palmeiras enfrentar ele deu. É melhor jogar. Porque agora tem essa diferença mas toda. Mas é muita diferença. Não é um pouco de diferença, não. Não é um pouco de diferença. É verdade, o Pascoal sempre falou, cara. Incomparável, Flamengo. A distribuição tática dos jogadores em campo, a movimentação tática dos jogadores. Mas aí eu vou provocar aqui. Claro, você pode provocar. Como foi o jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã? Foi essa diferença toda? Ou o Palmeiras foi durante 90 minutos? Aí eu respondo para você com uma frase muito singela. Caiu? Eu respondo para você com uma frase muito singela. O Palmeiras não respeitou o Palmeiras. Porque o Flamengo, durante o jogo... O Palmeiras não respeitou o Palmeiras? O Palmeiras não respeitou o Palmeiras. O Palmeiras tinha mais bola para jogar do que jogou. Ah, tá. O Palmeiras não respeitou o que tinha dentro dele. O Palmeiras tem mais bola... É só você ver o que fez na semifinal da Libertadores da América. Tomou de 3 e enfiou 4, poderia ter feito 5, 6, 18, se quisesse. LDU é fraco. É a diferença técnica. Aí é o seguinte, era um time pior tecnicamente do que o Palmeiras. Sim. Certo? Agora, o Palmeiras É que foi no sintético. Quem? O Palmeiras e LDU. Ou não vai reclamar daquele campo? Não, ao contrário. Não, o senhor está reclamando do campo. O campo de Lima era melhor. O senhor está reclamando daquele campo de Lima era melhor. Gramado? Ao contrário. Ah, bom. Não, pensei que o senhor estava reclamando do campo. Aí eu parei. Aí vamos começar tudo de novo.
A Libertadores realmente causa danos ao Palmeiras. Pode escrever isso que eu estou falando. Deixa eu perguntar perder essa Libertadores causa danos. Tetra, muito boa tarde. É ótimo tê-lo de volta ao convívio. Te acompanhei demais no sábado. Matou a pau. Entrevistando ali na Zona Mista também. Você é um gênio, bateu o escanteio, cabeceou e defendeu. É por isso que eu digo que é o único artista que a gente tem aqui. É o único. E eu quero, em cima do que acabou de dizer o Oswaldo Pascoal, Tetra, que você me fale, que você me diga se a diferença foi abissal do ponto de vista técnico ou do ponto de vista tático. Ótima tarde para você. Boa tarde, Plihal. Que bom estar de volta aqui. Zé Elias, eu te amo, Zé Elias. Você é parceiraço. Pascoal, a gente fez uma parceria maravilhosa. Sempre é bom conviver com o Pascoal vários dias, né? Aquele nosso papo no café da manhã, aquele nosso papo no jantarzinho. Realmente o Pascoal não bebeu nada, porque ele não bebe. Só a aguinha dele, tudo. Mas eu tomei um vinhozinho por mim e por ele, né? lá no jantarzinho, para dar uma relaxada. Porque na rua não era fácil, assim, o Pascoal está nos braços e no coração da nação rubro-negra, muito querido pelos torcedores, deu muitos autógrafos, tirou muitas fotos, e também do palmeirense. Fiquei muito feliz, né, porque pelo menos aonde a gente esteve, houve um convívio pacífico, pelo menos aonde a gente estava, né, Pascoal? As duas torcidas se respeitando, aquele momento até que eu me emocionei no programa, eu vivi isso, eu que joguei nos dois times e tenho essa história dos dois times, consegui conviver muito bem, tinha as brincadeiras, aquela coisa, vai torcer para quem e tal, e eu falava, cara, eu vou comentar o jogo, que vença o melhor, que seja uma grande final, uma grande decisão, e eu estou muito feliz, sou um privilegiado de ter ganho os maiores títulos da minha vida, as maiores competições nesses dois times, o maior número de jogos foram nesses dois times, e estar numa final com esses dois times, que são os melhores times sul-americanos, e de estrutura e de tudo, é um privilégio, foi um privilégio, né, Pascoal? Foi muito bom, toda a nossa equipe, trabalho redondinho, parabéns aos nossos produtores, a galera toda, que deixa tudo organizadinho para a gente chegar e marcar o gol, né? Se não fosse essa galera toda fazendo toda a logística, toda a administração, um timaço, você conhece melhor do que eu, né? Pascoal e Zé Elias estão há mais tempo na ESPN, o Pascoal já conhece há muito mais tempo, mas tem sido um prazer muito grande conviver com essa turma toda. A volta foi difícil, né? Aquela correria, o aeroporto lotado, né, Pascoal? Mas foi tudo bem. Graças a Deus, estamos aqui, vamos começar a nossa semana abençoada. E eu vou te dizer o seguinte, eu não vou falar de tática e nem de técnica, porque isso a gente analisa durante a temporada. Sistema de jogo, organização, planejamento, a técnica dos times, eu concordo com o Pascoal, não quando ele fala incomparável. Eu acho que o Flamengo é melhor. O Flamengo é o melhor, isso a gente nunca discutiu. Todos concordam com isso. O Flamengo, o elenco do Flamengo é melhor do que os outros. O incomparável você coloca quando chega num jogo e assim é um atropelo que é certo que vai ganhar todos os jogos. O Flamengo é o campeão, é o único brasileiro tetracampeão da Libertadores, é o maior campeão da Libertadores. Isso foi consolidado nesses últimos anos, né, com o tricampeonato. Antes, na era Zico, que esse é o concurso, o time de 81, eu não entro em discussão, nós vamos comparar aqui, né, o elenco de 19 com o de hoje. O de 81, vamos deixar aqui, tá? Deixa naquela prateleira lá em cima, porque aí é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. 81 é o meu time, 81 são os meus ídolos. Então eu quero te dizer da final. Existe uma frase no futebol, o Zé Elias está aqui para comprovar o que eu estou dizendo. Final não se joga, final se ganha. O Flamengo fez isso. Eu não achei um ótimo jogo, eu não achei um jogaço, não foi aquele jogo assim encantador. Eu até falei, para mim é a maior final de Libertadores da história. É pela grandeza dos dois clubes, pela grandeza das duas torcidas e pela estrutura
incomparável que esses dois times têm comparando com os outros times sul-americanos. Aí sim, aí eu vou usar a palavra do Pascoal. Incomparável. Palmeiras e Flamengo estão num patamar de administração financeiro incomparável com os outros. Se vocês tiverem algum time que está nesse patamar financeiro de organização, vocês falem. Eu não enxergo sul-americano. Não enxergo. Então, eu quero dizer que vai de gastar final. 100 milhões para contratar. De final... vamos ver. Eu 100 quero milhões falar do da quê? final. De reais. O Palmeiras... O Palmeiras... 100 milhões de reais. O Samuel Lino custou bem mais, muito mais que isso. decepcionou. Palmeiras decepcionou. O Palmeiras não entrou como aquele time que a gente confia, que é sólido, que é estruturado, que é organizado e com aquela gana de ganhar uma final. O Flamengo entrou. A minha análise é que o Flamengo entrou com sangue nos olhos para ganhar a final, para ganhar o jogo. E foi o time que ousou mais, mesmo não tendo inúmeras chances. Foi um jogo de inúmeras chances? Não foi. Foi um jogo de brilho técnico maravilhoso? Não foi. Foi um jogo de muita disputa, de um Palmeiras que adotou um sistema defensivo, 3 zagueiros, 2 alas, 2 meias que voltavam lá atrás para marcar, ficando 2 atacantes que muitas vezes o Vitor Roque vinha lá atrás e o próprio Flaco Lopes também para marcar. Não tinha nem fôlego ou estratégia para contra-atacar. O primeiro tempo mostrou isso. No jogo todo o Rossi não fez uma defesa. Cruzamentos. A chance que o Palmeiras teve foi com o Vitor Roque, que para mim o melhor jogador em campo, Danilo. Muita gente falou do Varela, pelo ímpeto, pela vontade, pela raça, pela determinação, realmente teve. Mas para mim o cara que faz o gol da decisão e tira o gol do adversário, porque aquela bola do Vitor Roque, foi o Danilo que tirou. O único momento claro para o Palmeiras chegar ao gol foi o Danilo que interceptou, não foi o goleiro. Então, para mim, o nome da final, se eu tivesse que eleger um, e no jogo eu falei, Danilo. Além de fazer o gol, ele salvou na defesa também. Mas vocês viram algum outro jogador assim com um brilho técnico maravilhoso? Eu não vi no jogo. Não foi a final brilhante de emoção que eu achava até que ia ser. Não foi de disputa, de raça, de vontade. E o Flamengo é muito merecedor pelo título, porque pelo menos quem tentou mais, quem teve mais a bola, quem ousou um pouco mais, quem pelo menos tentou propor o jogo e foi impedido pelo sistema de marcação muito forte do Palmeiras, que abdicou de atacar, quando estava perdendo de 1-0, aí no segundo tempo foi mais no desespero. Então o Abel, que eu sou fã, que eu já declarei aqui várias vezes, que eu acho o melhor treinador da história do Palmeiras, o melhor não, o maior treinador da história do Palmeiras, diferente de melhor, é o maior, e no futebol brasileiro há anos vem sendo o melhor, pela primeira vez eu vou ter que falar, me decepcionei com a postura dele, que já veio de treinamentos, de entrevistas, antes dessa Libertadores e de atitudes que fizeram o Palmeiras chegar num momento muito pior. O Flamengo chegou forte, até com os desfalques que tinha, o Flamengo, o Felipe Luiz, trabalhou muito bem o elenco e a consciência para ganhar a Libertadores. O Abel tirou a força, sabe? Quando ele diz que o Campeonato Brasileiro está entregue, quando começa a reclamar de arbitragem, quando poupa, mas monta um sistema que para mim me surpreendeu muito. Eu nunca pensei que ele ia jogar com 3 zagueiros mesmo. Né? E aí ele fazia o Murilo acompanhar às vezes o Carrascal, fazia o Fux acompanhar um pouquinho o Arrascaeta, até ali o meio campo. Depois voltavam para trás aqui para se defender. Então foi um Palmeiras que abriu mão do ataque, abriu mão de incomodar o Flamengo. Então o Flamengo é muito merecedor. E eu continuo dizendo o que eu sempre disse. Elenco, time, o Flamengo é melhor. Mas quando enfrenta um adversário que é o único que pode confrontar e esse adversário abre mão disso, ele aceita que o outro time é melhor, dá no que dá. O Flamengo merecidamente é campeão, é tetracampeão, é tetra da Libertadores.
Ótimo, Tetra. Zé Elias, muito boa tarde. Boa tarde. Por que você acha, qual o principal motivo do Palmeiras não ter jogado a final de Lima? Grande vovozinho, eu acho que não acreditou no próprio Palmeiras, como o Pascoal falou. Esqueceu do que havia feito no Maracanã, quando enfrentou o Flamengo, que teve aquela discussão do pênalti de Jorginho ou não, mas aquele Palmeiras foi muito mais competitivo do que o Palmeiras na final. E aí eu acho que nós temos que colocar, assim, não vou colocar totalmente a conta e a derrota nas costas do Abel, porque os jogadores também podem tomar as decisões dentro de campo. Mas o Abel já começa errando quando ele entrega o Campeonato Brasileiro. Isso aí no vestiário já é diferente. Nós vimos aí é só para nas devidas... O Abel, em 3 dias, ele entregou os pontos do Brasileiro e entregou o time que ia jogar a final de Lima. E é isso que eu ia falar. Né? Mas na penúltima entrevista, ele tinha dito que ele não tinha dito que entregou o Brasileiro. Ele foi chamado a atenção que não deveria ter dito aquilo. Ele fala português e nós falamos qual idioma, Pascoal? Não, a impressão que dá, não, é que ele fala, às vezes parece e aí as pessoas são erradas, ele interpreta de forma errada. Ele falou, o campeonato está entregue, está gravado aí. Vamos esperar. Ele entregou isso, ele falou. Aí depois ele separa os 11 jogadores, que está na cara, são os titulares, porque não vai jogar. Eu vou jogar com esses caras na final. Aí você pega a postura do Flamengo. O Flamengo joga contra quem? Time completo, ganha o jogo. Opa, peraí. Tá tranquilo, nós vamos chegar na final. O jogo. Sim, não, mas digo, ganha o jogo no sentido de, poxa, eu vou com o time lá, eu vou ganhar. O gol de vitória foi na última bola ali do Bruno. Aí vou lá, tal, beleza. Mas jogou o jogo. Não abriu mão. Não, mas ganhou com o time titular contra o Bragantino, fazendo um grande jogo, prestes a chegar numa final. Não abriu, não e aí abriu vai mão. contra o Atlético, um time com algumas mudanças e joga bem também contra o Atlético. Não abriu mão do campeonato. O Felipe não veio a público e falou assim, não, vou descansar o meu time titular para jogar a final. Não. Aí está a questão do incomparável. O Flamengo descansou o time na Libertadores para jogar o Brasileiro. Sim, Pascoal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem que você passa para o teu vestiário, a mensagem que você passa para a sua torcida, a forma como você se comunica com os seus jogadores, isso tudo influencia. Isso tudo na hora do jogo influencia. Nós estamos falando aqui de um time que entendeu que era final e entrou para ganhar a final, e nós estamos falando de um outro time que entrou para se defender, para levar para a prorrogação, para levar para os pênaltis, porque em momento algum o Palmeiras ameaçou o Flamengo. Depois que tomou o gol, e aí foi aquele desespero que agora virou costume, né? O Gustavo Gomes, quando o Palmeiras está em dificuldade, o Gustavo Gomes vai jogar de centroavante. Eu nunca vi isso. Se fosse outro treinador, provavelmente nós estaríamos falando, pô, que bagunça, não é para fazer isso, mas aí está tudo certo. Ele até entrou como centroavante quando teve no banco de reserva. Todos nós estávamos pensando, beleza, o Abel vai fazer o quê? Vai tentar surpreender o Palmeiras, vai colocar o Fux, nós estávamos falando, o Fux por dentro, adianta um pouco a marcação para tentar tirar o espaço do Arrascaeta, né? Põe os laterais ali, fecha um pouquinho e tenta igualar o meio-campo. O que ele fez? Ele segurou os 3 zagueiros, aí tinha o Alan e o Veiga. O Veiga eles entravam por dentro, né? Para jogar, para abrir o corredor para os 2 laterais, ninguém passava. O Piquerez não entendeu que ele era ala. O Piquerez, quando passava, batia de frente com o Varela, armado, o Felipe foi fantástico nesse sentido, e aí o meio-campo sobrava, porque o Vitor Roque foi o Vitor Roque de antes do Mundial. O Vitor Roque que joga de fora para dentro e longe do gol. Não foi o Vitor Roque que fica incomodando os zagueiros, que tem o Flaco Lopes encostado lá nele. Não tem nada. O Flaco um pouco inspirado. Não jogou. O Veiga não sabia se ele marcava, se ele armava, porque o Veiga, assim, eu acho o Veiga um ótimo jogador. Ele é um jogador de 3 toques. Ele pega na bola, toca e ele vai para finalizar. Ele não é um jogador de armação. Chegou um determinado momento que o Andrés Pereira estava sozinho no meio campo. Porque o Alan fechava, mas ele não vinha até o meio para ajudar na marcação. O Kelvin ficava atrás com o Samuel Lino, aí voltava, como o Zinho falou, o Arrascaeta voltava, então o que acontecia? Para mim, Jorginho, que foi um gigante no jogo, às vezes entrava, né, para jogar como zagueiro, às vezes saía, quando saía ele encontrava toda hora o passe. Toda hora ele ditava o ritmo, ou seja, o Palmeiras tinha dificuldades. Aí o que fez? O que você faz quando você tem dificuldades, não consegue pressionar? Recua, fica lá atrás e esperando o contra-ataque. Me lembrou muito a entrevista de um cara que eu gosto bastante, do Rogerão. O Palmeiras joga muito na bola longa, a bola longa. Foi o que aconteceu. Só que o Flamengo entrou com uma outra forma, uma outra postura.
né? Um outro entendimento, é um entendimento que todos nós dentro de vestiário, nós sabemos, ao final nós vamos ganhar. Se não der na técnica, vai na porrada. Se não der na porrada, a gente vai com a cabeça, porque eu quero ganhar o título. O Flamengo fez isso. E aí você percebe pelas atitudes dos jogadores, a forma de ser, aguerrida, perde na bola, falta. Com 20 minutos de jogo, os dois meio-campistas do Flamengo estavam amarelados. Os 3 contra-ataques. O Arrascaeta amarelado, ou seja, tentaram o contra-ataque, falta para a jogada. Os 3 jogadores do meio-campo estavam amarelados. Sim, pegou, falta. Então, assim, essa é a postura. E aí você tem que dar os parabéns ao Felipe, né, que conseguiu, de certa forma, mobilizar de forma fantástica esses jogadores. Tem que dar parabéns também ao Rodrigo Caio. Dar os parabéns ao Rodrigo Caio. Vocês precisam prestem atenção em todos os escanteios, se vocês puderem ver aí. Todos os escanteios do Flamengo, o Jorginho entrava na frente do Gustavo Gomes. Por quê? Porque é para você tirar o timing desses caras, do Murilo e tal. Então eles atrapalhavam justamente o Danilo chegar de surpresa e acabar fazendo gol. E foi o que aconteceu. O Danilo estava indo nos primeiros escanteios, ele corria no primeiro pau e levava a marcação para abrir o meio para quem vinha para aqui. Mas você tinha sempre, por exemplo, o Jorginho sempre incomodava, sempre atrapalhava, porque ele entrava na frente do Gustavo, então o Gustavo não conseguia sair. O Palmeiras faz uma marcação mista, tem 2 jogadores que fazem a marcação individual e o resto fica tudo posicionado. Eu particularmente não gosto, porque quando você faz uma marcação mista, você dá a possibilidade de quem vem na corrida te atropelar. E o Danilo foi lá no 25º andar e fez um golaço e decidiu a partida e também junto com o Zinho lá. Ainda bem que ele não veio só roubar no Flamengo, né? Lá o que o vovozinho falou sobre ele tirou a bola do Vitor Roque. Individual. Você tem que ter, em determinados momentos, você tem que ter individual. Você faz no primeiro pau, né? Você faz o triângulo ali, o cara pega o primeiro, tem a da bola, você tem e o resto individual e tem um cara com a bola. Por quê? Porque você tem a possibilidade de tentar anular o ponto forte e não dá a possibilidade. Só que aí se você vai para o individual, o cara tem que ser bom marcador. Agora, quando você dá a possibilidade de um cara como o Danilo, grande, tem uma impulsão, Subiu 3 sobe, metros. vem correndo, pega um impulso, vai lá e sobe, e sozinho, e escolhe, né? Ele direciona a bola, não tem jeito, você vai tomar gol. E ele já tinha feito um gol assim no Mundial. Eu não sei se foi contra o Chelsea, eu não sei contra quem. O Danilo fez um gol no Mundial, também de escanteio. Eu não sei contra quem, se vocês puderem lembrar, e vocês vão ver que ele fez um gol no Mundial também de escanteio, da mesma forma. Então, assim, dá os parabéns ao Rodrigo Caio. Né, que o Rodrigo tem feito esse trabalho, está lá especificamente para fazer esse trabalho. E aí a todos as outras pessoas que não aparecem. Fisiologistas, porque deixaram o Arrascaeta jogando o ano inteiro, temporada toda. O Jorginho, que chega, faz 10 jogos seguidos, depois tem algumas lesões, mas consegue jogar quando entra no nível máximo. Né, os preparadores físicos, comissão técnica. Embora tenha as rugas, né, do BAP com a Leila e tal, eu falei no começo do ano aqui, não sei se você lembra, que eu gosto muito do BAP da forma de ser. Eu até citei o exemplo que ele deu na venda da camisa número 10. O Tetra vai entender muito bem o que eu quero dizer. Nesses últimos anos, e aí, de novo, não é nenhum demérito de Leila e Abel, mas os dois são muito sincronizados. No bastidor, no recado dado para o externo. Se você não tiver alguém do outro lado, do rival ali, técnico, esportivo mais próximo, que faça algo semelhante, também Leila e Abel, eles ficam sozinhos. Eles tomam conta. O Textor fez isso no ano passado. E o BAP foi... BAP e Boto fizeram muito esse papel esse ano. Vou lembrar de uma... Por isso que eu falo que eu gosto do BAP. Na primeira intervenção dele, quando ele fala sobre a venda da camisa 10 quando foi dada ao Arrascaeta. Que ele falou, o Landim errou. Você imagina se nós fizéssemos uma preparação, um anúncio, que a camisa 10 seria do Arrascaeta, quanto nós poderíamos vender, quanto nós poderíamos mobilizar. Então, assim, é uma visão de negócios e é uma coisa impressionante, que se o Flamengo já era grande, né, em relação a isso, ele vai se tornar maior. Não sei se quanto tempo o BAP fica, mais 2, 3 anos. Posso contar um segredinho para você? Mas assim, nesse ano deve ultrapassar 2 bilhões. Agora, impressionante como eles trabalharam bem. Presta atenção. O Palmeiras vai fechar um ano com 1.200 bi, 1.400 bi. O Corinthians vai fechar um ano com 840 no máximo. Porque não teve Mundial de Clubes. O terceiro colocado será o Cruzeiro. O quarto colocado será o Cruzeiro. O Fluminense arrecadou muito esse ano. O Cruzeiro vai dar... O Mundial, principalmente. 640. A diferença do Cruzeiro,
que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e virtual campeão brasileiro... Eu li Cruzeiro de 300 a 400. 600 o Cruzeiro deve faturar. O que é que vai dar? De 600 para 2? 1 milhão e pouco. 5 vezes. E só aproveitando... Quatro vezes... 6 vezes 4, 24. Isso que eu estou falando, é um trabalho excepcional. É o triplo no mínimo. O triplo no mínimo. E o Cruzeiro Flamengo... já é uma exceção. Já é uma e o exceção Flamengo vai ter positivo. O Flamengo vai ter, no mínimo, o triplo do terceiro colocado a mais de dinheiro do que o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque fez tudo isso que o Zé tá... Esse relato aí, né? E se tivesse Copa do Brasil, então... Nós vamos falar depois, né? Vamos falar muito. Tudo. Aí, galera, tá aí. Esta foi a primeira parte do programa Equipe F da ESPN Brasil, com todas as opiniões. Elias Pascoal, Zinho Plihal, falando aí do tetra do nosso Mengão pela Libertadores. É isso, cara. A diferença do Flamengo para os outros é grande, né? É incomparável. Como diz aí o nosso amigo Pascoal, se rendendo, exaltando o nosso Mengão. Flamengo que deve faturar mais de 2 bilhões nesta temporada. Flamengo vai disputar o Mundial Interclubes, né? Agora no dia 10. Depois, se passar pelo Cruz Azul do México, pega... Agora eu me esqueci o nome do time que pegaria no dia 13. Se passar desse time do dia 13, daí pode pegar o PSG no dia 17 de dezembro pela grande final do Mundial Interclubes. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!